nós somos os culpados. Como diz o apóstolo Paulo, pecador do qual eu sou o principal. E é sobre isso que nós vamos refletir essa noite. A Páscoa cristã, baseado em Isaías capítulo 53, versículo 5, e diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra e diante do teu amor manifestado na cruz do Calvário. Nós queremos lhe agradecer pelo teu Filho Jesus, pelo seu sacrifício e pela salvação que o Senhor nos deu. Esta é a oração que te fazemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã, nós conversamos um pouco, aqueles que puderam participar, e falamos um pouco sobre a importância da ressurreição para a Páscoa. E vamos falar agora um pouquinho sobre a Páscoa cristã, baseado nesse pequeno versículo que faz parte do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que para Charles Spurgeon, ele considera como o Evangelho do Antigo Testamento. Porque nós vemos nesse capítulo, de maneira clara, a manifestação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu não tenho dúvida de que esse texto, ele fala sobre Jesus. O profeta, ao escrever, obviamente não tinha noção de quem era aquele servo sofredor, subtítulo que é exposto para algumas Bíblias, mas esse servo sofredor é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse texto deixa bem claro, pela entrega voluntária, por conta dos nossos pecados e transgressões. E por quanto foi da vontade de Deus moê-lo e transformá-lo em maldição, por causa de mim e por causa de você. Algumas religiões que também usam o Antigo Testamento têm dificuldade de reconhecer e de enxergar que aí é Jesus Cristo quem foi transpassado por conta da nossa iniquidade e das nossas transgressões. Mas no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, Filipe, por meio do Espírito Santo, ele é levado até a carruagem em que estava ali um oficial egípcio, lendo essa passagem de Isaías, capítulo 53, no versículo 7, que fala do cordeiro que foi levado ao matadouro. E aquele servo, aquele eunuco, pergunta para Filipe, de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou de algum outro? E por meio desse texto, Filipe anuncia aquele homem a Jesus Cristo. E eles descem da carruagem e aquele homem foi batizado. Por isso que Isaías 53 é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. Porque fala claramente do amor de Deus manifestado na cruz do Calvário e por meio do sofrimento de Jesus. Quando Filipe falou àquele eunuco, aquele servo, aquele oficial egípcio, ele não tinha nenhum dos 4 evangelhos. Ele não tinha ali as cartas paulinas, ele não tinha o livro da revelação, do Apocalipse, ele não tinha o livro histórico que essa passagem fez parte. Mas ele compreendeu perfeitamente que aquele que foi transpassado, informado pelo profeta,
Isaías é o nosso mestre e o nosso Senhor Jesus. E talvez você não conheça essa história, esteja perguntando na sua mente: mas pastor, o que de fato Jesus tem a ver com a Páscoa? Jesus e a Páscoa, o que há de verdade? Qual a relação de fato e que nós temos? E aí nós vamos precisar retornar algum tempo atrás e lembrar de um servo de Deus chamado Abraão. Abraão foi um homem e que o Senhor prometeu dele uma grande nação e direcionou ele para uma terra, a terra de Canaã. E Abraão, ele teve um bisneto bem conhecido nosso, chamado de José. E José foi um homem que, por conta do ciúme dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo ao Egito. E aí começa a história da Páscoa. Porque José chega no Egito como homem vendido, traído por seus irmãos. Tinha tudo para não dar certo. Mas Deus transformou José no governador do Egito, no segundo homem daquela poderosa nação da época. E José administrou perfeitamente o Egito, de acordo, obviamente, com a sabedoria que ele recebeu de Deus. Até que houve uma grande seca na terra. E o seu pai descobriu que no Egito eles tinham mantimentos. Então, pediu para que seus filhos fossem até lá e pediu ajuda para os egípcios. E José ali encontrou novamente a sua família. E por meio daquela tragédia, Deus transformou em uma grande bênção e preservou o seu povo. Porque o restante da história nós conhecemos. Aquela família, os hebreus foram para o Egito. E ali permaneceram por um bom tempo, sendo abençoados. Mas quando José e aquela geração se foi, então entrou um faraó que não lembrou de José e de tudo que José fez pelo seu povo. E o povo hebreu então foi escravizado no Egito por um longo período. Até que, no comando de Moisés, o Senhor ordenou a Deus a libertação do povo, enviando 10 pragas, e a 10ª praga derradeira, que é a praga dos primogênitos. E dessa forma, o povo foi liberto. Mas eu preciso explicar para os irmãos um pouquinho mais sobre a praga da morte dos primogênitos, para fazermos esse link com Jesus. Após as 9 pragas, o Senhor dá algumas orientações ao seu povo, que tome um cordeiro de 1 ano, macho, perfeito, e que mate aquele cordeiro. E esse cordeiro deve ser comido com a família, cordeiro ou cabrito, assado. Ele deve ser comido com os lombos cingidos, prontos para saírem. Ele deve ser comido com ervas amargas, simbolizando o sofrimento do povo no Egito. E com pão asmos. É um pão sem fermento. Só que o sangue desse cordeiro
precisava ser passado nos umbrais da porta da casa dos hebreus. E toda essa orientação foi recebida por Deus ao povo, porque o Senhor naquela noite enviaria o anjo da morte, que mataria todo o primogênito da casa do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Então, aonde aquele anjo da morte passasse, o filho mais velho, você que é mais velho, ó, tchau. Ficaria só o caçula mesmo. Escapou, né, Lucas? E esta era a ordem. Então, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta, para que o anjo, passando por ali, olhasse e não exercesse o juízo. A palavra Páscoa vem do hebraico que é pessar, ou passar adiante, ou passar por cima. E o anjo da morte, ele passaria por cima da casa onde encontrava o sangue do cordeiro. Ou seja, pulando o juízo, tendo misericórdia, evitando a morte. E nós vemos nas Escrituras Sagradas, Jesus relatado como esse cordeiro. Essa passagem apontava para Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Então aquele cordeiro que existia no deserto, para nós hoje é representado por Jesus Cristo, que também derramou o seu sangue em nosso favor. Portanto, Jesus é como um cordeiro, ele foi sacrificado no meu e no seu lugar. É uma tipologia da Páscoa. O Senhor Jesus, quando ele celebra a última Páscoa com seus discípulos, ele estabelece ali a ceia do Senhor, que é o novo pacto, que também nós celebraremos hoje, que lembra da mesma forma do sacrifício em pró do seu povo, da salvação de Deus. E Jesus, como nós lemos no texto, ele foi transpassado por conta dos nossos pecados. Em João capítulo 19 nós encontramos isso. E o texto de João, ele é riquíssimo. E quando nós lemos ele, nós começamos a pensar em algumas coisas. Por que Jesus morreu? E humanamente há muita coisa pela qual nós devamos refletir. Será que Jesus morreu por causa de Judas, que o traiu por conta de moedas? Ou será que foi por causa da negligência do governo romano, de Pilatos, que foi omisso? Ou será que é por conta dos sacerdotes, que tinham inveja de Jesus, pela questão da religião e da proporção que o ministério de Jesus tomou? Então, enquanto muitos buscam a resposta nesse ponto, que humanamente faz sentido, na prática é exatamente o que o irmão André cantou aqui para nós. Jesus, ele se entregou por nós. Quem matou Jesus não foi Judas, não foi Pilatos e nem foi o sacerdote. Quem matou Jesus foi o meu e o seu pecado. O nosso pecado cravou Jesus na cruz do Calvário. A culpa é minha e a culpa é sua. E talvez você esteja pensando aí, né? Como alguns hoje dizem, mas eu não tenho nada com isso. Eu não pedi para que ele morresse em meu lugar. Calma aí que nós vamos chegar lá. Jesus é o Cordeiro de Deus. As Escrituras Sagradas deixam bem clara que Jesus é o Cordeiro que se sacrificou em nosso lugar.
E por isso essa associação com a Páscoa. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele era batista como nós, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em nosso favor. Pedro afirma: antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro de Deus, revelado em nosso favor. Não há maior amor do que esse. E no livro de Apocalipse, então, quantas vezes Jesus não é relatado como Cordeiro de Deus? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, Jesus é o Cordeiro que estava morto, mas reviveu. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, fala sobre o livro da vida do Cordeiro. Todas essas referências apontam para aquela primeira Páscoa judaica, demonstrando que Jesus é o nosso libertador. Ele passou por cima do nosso lar, com misericórdia, e nos preservando a vida. Irmãos, Jesus é a nossa Páscoa. Quando alguém perguntar o que é a Páscoa para você, diga que Jesus é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo deixa bem claro quando ele diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele foi sacrificado por mim e por você. Esse é o sacrifício que nós encontramos. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E para nós concluirmos, a Páscoa cristã é um novo pacto entre Deus e a humanidade. Jesus, em seu sacrifício, morte e ressurreição, ele estabeleceu o caminho para a salvação que nós temos. E diante dessa realidade, nós temos duas opções, irmãos. Nada mais e nada menos do que duas opções. Ou aceitar a Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascual e receber a salvação e viver com Deus e com seu amor eternamente, ou decidimos viver longe de Deus e do seu amor. Então, se no teu coração você está pensando aí: Jesus morreu, mas eu não pedi, eu não tenho nada a ver com isso, pastor, eu não quero esse compromisso, eu não quero aqui, irmãos, ser arrogante ou grosseiro com ninguém, mas eu preciso ser objetivo e sincero com você. Jesus não está mendigando para que você o aceite. Não. Ele não faz isso. Ah, mas Jesus ama. Sim. Inclusive, eu fiz questão de colocar o texto principal do Evangelho, que talvez tenha passado na sua mente, para dizer que Deus ama a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo, mas precisamos fazer uma exegese desse texto. Deus amou o mundo, sim. Ele nos amou. E de que maneira ele manifestou esse amor? Oferecendo seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Mas não se preocupe, se você não quer ter um compromisso com Jesus, você não é obrigado, não.
o texto diz assim: para que todo aquele que nele crê, precisa crer. Você tem o direito de escolher não crer em Jesus. E vou te dizer mais, eu não estou te dizendo isso para te amedrontar, não. Para te deixar preocupado. Você tem esse direito e não se preocupe que por causa disso, você não vai ser acometido com um câncer, seu filho não vai ser atropelado, você não vai perder o emprego por causa disso, nada disso vai acontecer. O Evangelho e a Páscoa, ter Jesus como o nosso Cordeiro Pascual, é uma opção que é colocada diante de ti. A nossa recomendação é que você aceite, mas você tem o direito de não aceitar e receber o seu pagamento pela sua escolha, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus ama a todos e por isso Ele demonstrou o seu amor entregando o seu Filho. Agora cabe a mim e a você escolher crer ou não. Quando nós cremos, nós estamos tomando uma decisão ao lado de Jesus. E servir a Jesus não vai ser um peso. Não. Em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você quer aceitar a Jesus, se você quer crer em Jesus, faça uma oração pedindo a Deus que te dê condição de crer. Porque se você crer em Jesus, servir a Ele vai ser um privilégio, não vai ser um peso. Não vai ser um compromisso que te pese, mas vai ser um prazer. E por isso nós estamos aqui reunidos. A minha sugestão para você é que escolha a Cristo. Ter a Cristo como seu Salvador. Como símbolo da sua Páscoa. Que aí sim, a Páscoa vai fazer todo sentido para você e para sua família. E você vai conseguir celebrar conosco. E que o Senhor nos abençoe e abençoe a sua palavra.